Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redes complexas. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre padrões de mixagem, vamos definir o que é isso. Vamos ver uma métrica chamada sortatividade, depois correlação entre graus e entre outras métricas. E eu vou terminar falando sobre similaridade entre vértices de uma rede. Então, a gente comentou algumas aulas atrás, né, que em redes reais os vértices possuem diferentes características. Características essas que não necessariamente são estruturais. Por exemplo, em rede real, um vértice pode ter o gênero, uma idade, a nacionalidade, um time de futebol que a pessoa torce. Em outras redes, em redes biológicas ou redes de informação, os vértices podem ter outros atributos, outras características, como o significado do vértice, daquela palavra, né? Ou a função que aquele vértice exerce. E uma pergunta que surge, que é muito importante, é como é que vértices se misturam em uma rede. E para deixar claro essa noção de misturar, o que a gente está interessado é nas características que são observadas nas pontas das arestas. Se eu pegar uma aresta da minha rede, na ponta dela, né, tem dois vértices, uma em cada ponta, qual é a característica que eu vou encontrar? Como é que as características se relacionam numa rede real? Então, o nosso problema é definir uma métrica para capturar, né, esse padrão de mixagem entre as características que os vértices possuem, ok? Para capturar o padrão de mixagem nas pontas das arestas. Então, está aqui um exemplo de algo nesse tipo. Isso aqui é um estudo que foi feito em 2014 por um aluno de mestrado, utilizando o Google+. Então, ele está olhando para pessoas, é uma rede social, e amizade entre elas, e aqui a amizade era direcionada, e as pessoas estavam em certos países, nacionalidade, onde elas estavam morando. Então, eu construo uma rede de países onde a aresta direcionada é a fração de arestas de pessoas que têm amigos saindo daquele país e indo, né, para o outro país. Então isso dá origem a esse grafo direcionado, e aqui eu estou só representando as arestas com peso maior que 1%. Tá? Então você vê uma coisa muito interessante, que não tem nada de aleatório na maneira como essas arestas estão se formando. Você tem os atributos aqui de cada vértice, é o país, né? E você vê que tem uma tendência muito forte de arestas apontando para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos aí é o centro dessa rede e tem um grau de entrada muito alto, porque pessoas que moram nos outros países tendem a ter amigos que moram nos Estados Unidos. Uma coisa também interessante é que você tem a aresta do vértice para ele mesmo, né, o self-loop, porque as pessoas que moram num certo país tendem a ter muitos amigos naquele mesmo país. Então, no caso do Brasil aí, 78% das amizades são de brasileiro para brasileiro. Uma coisa curiosa é se você pegar, né, por exemplo, a Itália, não tem grau de entrada nenhum aqui nessa rede, só tem grau de saída. E outra curiosidade, né, o Canadá aqui tem um self-loop, talvez o menor dessa rede, em torno de 30%. Então, esse tipo de estudo permite a gente entender que as arestas elas incidem sobre tipos bem diferentes, não são aleatórias em uma rede. Aqui tem um outro exemplo de uma rede social, uma rede social real, codificando o casamento, representando o casamento entre pessoas de grupos étnicos diferentes. Então, nas linhas eu tenho os homens, e eu tenho três, né, grupos étnicos e um quarto, que é o outro, e nas colunas eu tenho as mulheres, também com os mesmos quatro grupos. E esses números indicam a fração de casamentos observados entre um homem daquele grupo e uma mulher daquele grupo. Então, se você olhar para essa matriz, você já vê claramente que tem uma tendência, né, de homens de um grupo casarem com mulheres do mesmo grupo. Então, você pega a categoria white, branco, né, você vê que 30% dos casamentos são entre homens brancos e mulheres brancas. Muito bom. Então, como é que eu meço essa tendência? Como é que eu calculo um número a partir dessa matriz?
Então, nosso objetivo é fazer justamente isso, e isso é feito com uma métrica chamada coeficiente de assortatividade. Isso vai ser um coeficiente que vai converter aquela matriz que a gente acabou de ver num único número, que vai indicar essa propensão de vértices do mesmo tipo se relacionarem mais do que com tipos diferentes. Então, E e J vai ser a fração de arestas entre o tipo I e J. Isso é justamente as entradas daquela matriz. Cada entrada daquela matriz era um valor, né? A fração de arestas entre um tipo e outro. E essa fração nada mais é do que o número de arestas entre vértices do tipo I e tipo J, dividido por quantas arestas eu tenho. O importante aqui é que I e J são tipos, ok? E não vértices. Se eu somar E e J para todo IJ, isso vai me dar 1. Se eu somar I e J para todo J, né, isso vai me dar o que a gente vai chamar de AI. E se eu somar E e J para todo I, isso vai me dar o que a gente vai chamar de BJ. Então repara que AI é a fração de arestas que incidem sobre o tipo I. E BJ é a fração de arestas que incidem sobre o tipo J. Em geral, né, AI é igual a BJ se I é igual a J. Mas isso não é verdade quando o gráfico é bipartido, porque no gráfico bipartido eu tenho esse outro tipo, né? Por exemplo, homens de lado e mulheres do outro, como no nosso caso anterior. Bom, então vamos definir a métrica, definindo esses valores, e isso aqui é o coeficiente de assortatividade, é essa equação aqui. Mas essa equação, a gente tem que entender ela ao invés de decorar ela. Então repare que no numerador eu tenho ali E e I, que é justamente a fração de arestas entre o tipo I e o tipo I. E eu estou subtraindo disso AI vezes BI, onde AI vezes BI é a fração de arestas, né, incidente do tipo I versus a fração de arestas incidente sobre o tipo I. A multiplicação disso é como se fosse o valor esperado da fração de arestas se a rede fosse aleatória. Se as arestas dessa rede foram escolhidas de maneira aleatória, eu esperaria ver esse AI vezes BI arestas sobre os tipos iguais. Então, estou subtraindo o que eu de fato observo, que é E e I, desse valor que é o que o aleatório me daria. Esse denominador é simplesmente um fator de normalização para essa métrica ficar menor ou igual a 1. Okay? Então, com isso, a gente vai ter diferentes valores. Tá? R igual a 0 significa que o que eu estou observando na minha rede é justamente o esperado pelo modelo aleatório, então não tem nenhum fenômeno surpreendente aí. Se R igual a 1, então isso quer dizer que o que eu estou observando na minha rede são relacionamentos entre tipos iguais, não tem nada aí, relacionamentos entre tipos diferentes. E se R é menor do que 0, então eu estou observando meio que o oposto, né? Relacionamento entre grupos diferentes entre vértices de tipos diferentes, mais do que relacionamentos entre vértices de tipos iguais. Então R aqui, que é o coeficiente da associatividade, não dá essa ideia. Então eu posso voltar para o meu exemplo anterior, pegar essa minha matriz, repara que as linhas vão me dar os valores de AI, cada linha me dá um valor de AI, e as colunas vão me dar os valores de BI. Então repara que aqui, né, AI é diferente de BI, né, porque eu estou tratando de um grafo bipartido. Eu posso computar, então, o coeficiente da associatividade e o valor que eu vou obter é 0,621, que é um número relativamente alto. Tá? Então, existe nessa rede uma forte tendência de tipos iguais se relacionarem, né? Que é caracterizado pela diagonal aí. Muito bom. Então, o que a gente tinha feito até agora é assumir que os vértices tinham algum tipo intrínseco, né? Como o grupo étnico no meu exemplo anterior. E agora o que eu vou querer fazer é definir padrões de mixagem utilizando a própria estrutura da rede. Então, a ideia aqui vai ser atribuir a cada vértice da rede uma característica topológica, um número, né, que saia da própria estrutura. Por exemplo, cada vértice possui um grau, e o grau poderia fazer o papel desse tipo que a gente vinha falando até agora. A vantagem disso, de ter uma métrica quantitativa para cada vértice, é poder usar
outras métricas quantitativas para avaliar essa mixagem, né? Para avaliar esses números que estão aparecendo nas pontas das arestas. Então, por exemplo, a gente pode medir a correlação entre graus. Eu gostaria de tentar entender como é que graus de vértices vizinhos estão correlacionados. Então, para cada aresta, eu tenho 2 graus, né? O grau em cada ponta da aresta. E aí eu posso medir a correlação entre esses números, correlação empírica, né? E se a correlação for positiva, isso vai significar que os vértices tendem a possuir, vértices vizinhos, né? Tendem a possuir graus parecidos. Se a correlação é negativa, isso quer dizer que vértices vizinhos têm graus diferentes. Okay? Então a correlação de grau pode nos ajudar a entender como é que são os graus de vértices vizinhos. Então uma métrica para computar isso poderia ser uma métrica da estatística, por exemplo, o coeficiente de correlação de Pearson. Okay? Esse coeficiente é uma métrica que computa nada mais nada menos que a correlação empírica entre um conjunto de números. É uma medida da estatística e a gente pode usar ela aqui para computar a correlação de grau de vértices vizinhos. Então, para computar isso, eu poderia pegar todas as arestas da minha rede, cada aresta da rede dá origem a 2 números, porque são os graus em cada ponta da aresta, e computar a correlação entre esses pares de números utilizando o coeficiente de Pearson. Bom, quero falar de uma coisa importante para fazer essa conta de maneira mais, digamos, redonda, analítica, relacionando a distribuição de grau com a distribuição de restante de grau. Então vamos lembrar que PK aqui é a fração de vértices com grau K, ok? Então é a distribuição empírica de grau. Agora vamos definir QK como sendo a fração de vértices com restante de grau igual a K. Repara que restante de grau igual a K significa que o grau dele, né, é K mais 1. E o que é interessante é que QK pode ser obtida a partir de PK. Agora, para ficar claro o que significa restante de grau, imagina você pegar uma aresta do seu grafo e andar por uma ponta dela. Quando você chegar lá, vai ter um vértice e você quer saber qual é o grau dele. Okay? Então, o restante de grau é o grau dele menos 1, porque você chegou nele por uma aresta que você escolheu. Repara que escolher uma aresta e ir para a ponta dela e observar o grau nessa ponta é diferente de escolher um vértice e olhar para o grau dele. Tá? Então, PK representa essa probabilidade, a probabilidade de você pegar um vértice ao acaso e ver esse vértice com grau K, mas QK significa pegar uma aresta ao acaso, andar para uma das pontas dela, você pode escolher com igual probabilidade, ok? Andar para uma das pontas dela e ver nessa ponta um vértice de grau K mais 1, ok? Ou seja, restante de grau igual a K. Então essas duas coisas são diferentes, mas elas estão relacionadas. Em particular, a gente consegue mostrar que QK, essa probabilidade de encontrar um vértice com restante de grau igual a K, é dado por K mais 1 vezes PK mais 1 dividido por Z, onde Z aqui é o grau médio do meu grafo. Tá? E a intuição aqui, né, é que existe K mais uma maneiras de bater num vértice que tem restante de grau igual a K. Okay? E a probabilidade de você bater num deles é PK mais 1. Okay? Muito bom, então essa é a ideia dessa relação. Então a gente pode relacionar a notação anterior com o nosso EJ, né, com o QK da seguinte maneira. Se eu pegar o EJK e somar para todo J, isso vai me dar justamente QK, que é a probabilidade, a fração de vértices com restante de grau igual a K. Repara que EJK, né, é a fração de arestas entre vértices de grau J e grau K. Se eu somar isso para todo J, isso vai me dar justamente QK. Muito bom. Com isso, eu posso aplicar a definição de correlação de Pearson utilizando essa notação. Tá? Então, aplicando a correlação de Pearson, eu simplifico para essa equação aqui. Tá? E, de novo, o que a gente vê no numerador é uma subtração entre EJK, o que você de fato observa, né? A fração de arestas entre vértices de grau J e grau K, subtraído de QJ, QK,
e esse produto de QJ vezes QK é o valor esperado, né, de EJK se as arestas fossem colocadas na minha rede de maneira aleatória. Okay? Então eu estou pegando o que é observado e subtraindo do modelo nulo, do modelo aleatório. Tá, ok? Esses JK multiplicando fazem parte do, digamos, definição da correlação de Pearson. Eu divido isso pela variância de QK, pela variância empírica. Muito bom. E aí a correlação de Pearson vai me dar um número entre 0, entre menos 1 e 1. Menos 1 significa que eles estão perfeitamente desassociados, né? E 1 significa perfeitamente associados. Então, sempre quando eu vejo um grau igual do outro lado, né, da minha aresta. E 0 significa que eu estou vendo algo aleatório. Né? O 0 obtido quando é JK é da mesma ordem, né, igual, né, a QJ, QK, que é o valor esperado desse número se as arestas fossem colocadas ao acaso. Muito bom. Então, a gente pode agora falar um pouquinho sobre medindo a similaridade entre vértices. Então, repare que até então a gente estava olhando para esse padrão de mixagem, agora eu quero mudar um pouco o tema para falar de o quão parecido dois vértices são. Então, não estou mais interessado numa medida da rede inteira, mas agora numa medida que envolve dois vértices. Okay? Então, você pega dois vértices da rede e você quer saber o quão parecido eles são. E esse parecido, obviamente, tem a ver com a estrutura da rede. A gente está interessado em dizer o quão parecidos eles são do ponto de vista estrutural. Então, uma ideia muito simples aqui é olhar para o número de vizinhos em comum. Tá? Então, vamos chamar de N e J o número de vizinhos em comum entre I e J. E aí, a ideia aqui, né, é que se dois vértices têm muitos vizinhos em comum, então eles vão ser mais parecidos do que dois vértices que têm poucos vizinhos em comum. Então eu posso usar vizinhos em comum como sendo uma métrica para dizer quão parecido, quão similar dois vértices são. Bom, eu poderia normalizar esse número, né, e para tentar ter um número entre 0 e 1. O problema aqui de normalizar por N, que é o maior número de vizinhos em comum que a gente poderia ter, é que vai penalizar vértices de grau baixo. Né? Se o seu grau é baixo, tipo 5, né, você só pode ter no máximo 5 vizinhos em comum com um outro vértice. Não pode ter mais do que 5. Se você dividir por N, isso vai te penalizar. Então a ideia aqui é dividir por uma coisa mais legal que N, que a gente vai ver já já, que vai dar origem a essa similaridade de Jacquard. A similaridade de Jacquard é uma métrica proposta totalmente fora do contexto de Network Science, proposta talvez há 100 anos atrás, que mede a similaridade entre dois conjuntos. Eu vou aplicar essa métrica ao conjunto de vizinhos de dois vértices. Então eu pego dois vértices, eu pego os conjuntos dos vizinhos de cada um deles, e isso aqui é o meu NI e o meu NJ. NI é o conjunto de vizinhos do vértice I, e NJ é o conjunto de vizinhos do vértice J. Calculo a interseção entre esses dois conjuntos e pego quantos elementos tem. Isso me dá o NIJ, que é o número de vizinhos em comum. E o meu denominador vai ser o módulo, o tamanho da união desses dois conjuntos. Então, estou pegando NI, NJ, faço a união e divido pelo tamanho disso. Então, repara que isso normaliza sem penalizar vértices de grau pequeno. Então, repara que o maior tamanho que a união pode ter é a soma dos tamanhos dos conjuntos, né? E se a interseção for não nula, essa soma vai ser menor, ok? Essa união vai ser menor do que a soma do tamanho dos conjuntos. Legal, então isso é a similaridade de Jacquard, que mede o quão parecido, o quão similar dois vértices são. Então a gente pode usar essa similaridade para comparar pares de vértices. Bom, esse coeficiente de Jacquard, ele não penaliza vértices que têm grau grande, né, como sendo vizinho em comum. Então imagina que eu tenho um vértice que é vizinho em comum com o outro, mas o grau dele é muito grande. Bom, se o grau dele é muito grande, então ele vai estar, né, vai ser vizinho em comum de muitos pares, né? Todos os pares que são vizinhos dele
vão ter ele como vizinho em comum. Então a ideia aqui desse coeficiente de Adamic-Hadar é dar mais peso para vizinhos em comum de grau menor. Tá? Então, para ficar bem clara a ideia, imagina que você está computando a similaridade entre x e y. E aí U é um vizinho em comum entre x e y e tem um grau 10. Tá? E V é um outro vizinho entre x e y, mas tem grau 4. Então a ideia aqui é que V ele é muito mais indicativo da similaridade de x e y do que U. O U é menos indicativo dessa similaridade, eles estão menos próximos, né? X e y estão menos próximos, porque o U tem um grau grande, comparado com o caso da direita. X e y na direita estão mais próximos do ponto de vista aqui, porque o V tem um grau menor. Então, é exatamente essa intuição que esse coeficiente vai utilizar. Então, o coeficiente de Adamic-Hadar é definido dessa maneira, é a soma ponderada inversamente pelo grau dos vizinhos em comum. Tá? Então, A de x e y são dois vértices agora, ok? Eu estou olhando para U, um vértice na interseção das vizinhanças, então U aqui é um vizinho comum. Então, para cada vizinho comum, eu estou somando um número que é 1 sobre log do grau desse vizinho comum. Né? N de U aqui é a vizinhança do vértice U, estou pegando o módulo disso, então é o grau desse vizinho. Então, repara que para cada vizinho comum, eu somo 1 sobre log do grau desse vizinho comum. Então, a soma disso para todos os vizinhos em comuns vai ser a similaridade entre x e y de acordo com esse coeficiente. Essa métrica ela é muito mais recente do que as outras que nós falamos na aula de hoje. Tá? Foi proposta em 2003 por Adamic e Hadar, dois pesquisadores que atuam na área de Network Science, e é um artigo muito influente, deve ter aí mais de 2.300 citações, certamente tem mais de 2.300 citações. Muito bom. Uma outra ideia para falar de similaridade de vértices é tentar usar espaço vetorial, usar a geometria para falar de similaridade entre vértices. E a ideia aqui é que cada vértice vai se tornar um vetor no espaço vetorial e, nesse meu exemplo, esse meu espaço vetorial vai ter dimensão n, onde n é o número de vértices da rede. Então, é meio que cada vértice vai ter a sua dimensão. Você pode pensar assim. E aí, o vetor de um certo vértice, nesse espaço vetorial, vai ser a linha da matriz adjacência correspondente a ele. Okay? Então, um vetor de zeros e uns. Né? E 1 quando eu tenho vizinho naquela dimensão, 0 quando eu não tenho. Muito bom. Agora eu posso usar a geometria desse meu espaço vetorial, desses meus vetores, para computar a similaridade. Em particular, como dois vértices são dois vetores, eu poderia olhar para o ângulo entre eles e computar o cosseno do ângulo entre eles. Isso vai me dar um número entre 0 e 1. Okay? Então, o cosseno de θxy é o ângulo formado pelos vetores x e y, por definição, é o produto interno de x e y dividido pela norma de x vezes a norma de y. Muito bom. Eu posso fazer essas contas e como esses meus vetores, né, são linhas da matriz de adjacência, o produto interno de x e y só vai dar 1, né, naqueles elementos que é 1 em x e 1 em y. Ou seja, vai me dar o número de vizinhos em comum. O produto interno desses dois vetores me dá o número de vizinhos em comum. E módulo de x vezes módulo de y é a média geométrica dos graus do vértice x e do vértice y. Então eu posso simplificar a similaridade de cosseno, né, é o número de vizinhos em comum, ou seja, o tamanho da interseção das vizinhanças, dividido por raiz quadrada do produto dos graus. Muito bom. Então isso é uma outra noção para computar a similaridade entre dois vértices. Legal. Então, um fato que a gente vai terminar a aula agora já é que vértices vizinhos em redes reais, eles têm muitas similaridades. Né? Vértices em redes reais, quando você olha para eles,
Se eles são vizinhos, você pode concluir que eles vão ser mais parecidos, em alguma definição de parecido, do que vértices escolhidos ao acaso. Por exemplo, eles têm maior chance de ter um vizinho em comum. Okay? Se dois vértices em redes reais são vizinhos, eles vão ter uma chance mais alta de ter um vizinho em comum. E aí, o que a gente estava falando na aula de hoje é como é que a gente mede essa similaridade. E como é que a gente faz isso utilizando apenas a estrutura. E tem várias maneiras, a gente comentou algumas, né? E uma ideia elegante é sempre tentar comparar com um aleatório. O modelo aleatório é um modelo de referência que permite a gente entender se o nosso número está maior ou menor do que o aleatório. Essa ideia foi usada na aula de hoje, por exemplo, no cálculo do coeficiente de assortatividade. Tá? Existem várias outras métricas para computar a similaridade entre vértices vizinhos e entre vértices quaisquer em redes, e é importante saber que a gente está tentando fazer isso utilizando apenas a estrutura da rede. Muito bom. Isso é basicamente tudo que eu tinha para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou na nossa aula síncrona. Tchau!